Atletas no Ar está de volta para o segundo bloco e você, é lógico, é meu convidado para estar participando desse programa. Manda um e-mail para a gente, atletasnoar@boasnovas.tv, e aí você pode concorrer a esses maravilhosos brindes que estão aqui em cima da mesa. Camisa dos atletas, a Bíblia, boné, a bolsa. Você sabe que pode ganhar muitos prêmios aqui, é só mandar um e-mail para a gente. Já quero agradecer também a todos vocês que têm escrito para a gente, o pessoal que tem participado da promoção. Promoção essa aqui, eu vou falar agora, durante a Copa do Mundo, camisa do Nixon. Aqui, que beleza, camisa do Flamengo, camisa 29, que foi dada pelo Nixon pra gente. Você, durante a Copa, escreveu para atletasnoar@boasnovas.tv, coloca lá no assunto, quero ganhar a camisa do Nixon, coloca o seu endereço e tá concorrendo a essa camisa. Bom, por falar em Nixon, eu vou chamar agora uma entrevista que a gente fez com ele, muito legal. Você que já assistiu pode rever, você que ainda não viu vai assistir agora o testemunho de vida do Nixon. Olha, testemunho de vida muito bacana. Confere aí. Eu sou Nixon Darlane Reis Cardoso, tenho 21 anos, nasci no dia 20 de julho de 1992 e sou de Juazeiro, Bahia, minha terra natal. Eu cheguei ao Flamengo no dia 5 de maio de 2009 e a partir daí começou minha caminhada, né, como hoje atleta profissional do clube. Eu creio e tenho a total convicção que Deus já havia escrito esse propósito. Eu lembro bem que eu imaginava eu jogando em uma grande equipe, sendo um jogador de futebol, mas eu não imaginava a forma e como iria acontecer. E ali era o início de um sonho. Com uma semana apenas de teste, eu fui aprovado. E para você ver e entender que os planos de Deus são tão grandes na nossa vida que se você imaginar um atacante passar em um clube grande como o Flamengo, da sua grandeza, você teria que ir muito bem, fazer gols, porque é o que o atacante necessita. Em uma semana apenas eu passei sem fazer algum gol. Sem fazer um gol, eu passei no teste. E foi muita felicidade, né? E o Flamengo abriu as portas para mim, e eu sou grato a isso, claro, por tudo que ele fez, por tudo que ele tem feito por mim, né? Pelo crescimento da minha carreira, desde a base até hoje. E é uma felicidade enorme. Eu te falo que eu não tenho, assim, às vezes, palavras para poder descrever o que eu sinto em fazer parte, né, de um clube que é um dos maiores do mundo e que todo jogador, toda criança sonha em um dia poder atuar lá dentro. E naquele tempo eu não conhecia Cristo ainda não tinha havido de haver uma conversão sobre a minha vida. Eu já conhecia, já ouvia falar, mas não praticava, ainda não tinha tido uma real experiência com Deus, mas sabia e sempre acreditei que tinha algo sobre a minha vida para acontecer e sonhos a serem, né, concretizados. E eu lembro que quando eu vim ao Rio, que eu cheguei na concentração, tinha uma reunião. Toda noite orávamos, líamos a Bíblia, estudávamos ela, e alguém compartilhava algo que aconteceu ou algo que aprendeu na leitura da palavra e tudo mais. E eu lembro que eu estava participando ali, eu participava, eu ouvia falar. Acabou que alguns atletas, alguns irmãos que faziam aquela reunião saíram, né, do Flamengo e não tinham mais tempo ali para fazer. E eu, por ser um cara que estava começando, iniciando na fé, então não fazia aquilo. Até que, quando foi se aproximando do ano de 2011, eu lembro que minha mãe sempre falava comigo que Deus tinha um propósito na minha vida, que ela orava muito sobre a minha vida e que Deus tinha confirmado ao coração dela que algo bom e maravilhoso ia acontecer sobre a minha vida, que iria transformar. E aconteceu que eu tive a oportunidade, através de alguns amigos que também estavam no Flamengo, e conheci o Atletas de Cristo, né? E junto no Atletas de Cristo, eu pude conhecer muitas pessoas que me ajudaram e me ajudam bastante até hoje, que estão juntos comigo. Só que precisava algo acontecer para que eu tomasse um choque mesmo de realidade e entender que aquilo era o que Deus queria para mim como propósito. Eu fui para uma certa comunidade com alguns amigos meus e eles falaram assim, não, vamos, a gente vai curtir só um pouco. Aí eu falei assim, eu não vou, cara, eu não tô sentindo bem, eu não sei, tô sentindo algo diferente dentro de mim. E tava eu e mais 3 amigos. E era interessante que 2 deles falavam, não vamos, no caso de ir pra lá. E o outro que estava ao meu lado, atrás, assim, no carro, lembro bem hoje, ele falava, eu tô sentindo a mesma coisa que você tá sentindo, que não é pra gente ir. Imagina um jovem que sai da Bahia, do interior da Bahia, para vir para o Rio de Janeiro,
e presenciar algo como aquilo, não sabe o que fazer naquele momento, porque não tinha o que falar, não tinha o que fazer, e eu estava errado por estar ali, mas eu sentia que não era para me estar ali naquele momento. E na hora que eu olhei, eu falei, não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Eu achava que alguma coisa ruim ia acontecer naquele momento. E eu lembro que a gente sentou em uma calçada e uma senhora chegou e falou assim, meu filho, saia daqui porque o menino estava aí certo dia e acabou tomando um tiro de bala perdida. E passou na minha mente naquele momento, imagina se eu tomo um tiro de alguma bala perdida, se eu tomo, sei lá, alguma coisa acontecia contra a minha vida. Minha família toda na Bahia sem saber onde eu estava naquele momento, que já era tarde, em um lugar que eu não conhecia, fazendo aquilo que desagradava o coração de Deus. E aquilo poderia ser o fim de tudo, porque se não viesse a acontecer algo que viesse a ceifar a minha vida, mas poderia acontecer algo que quando eu chegasse no clube eles não me aceitassem mais. E eu chegar na minha casa, chegaria como alguém que foi, mas que fez algo errado e a minha vida não andou. E quando eu olhei para aquilo tudo, para aquela situação toda, comecei a imaginar e falar no meu interior mesmo, e eu sentia extremamente profundo assim a voz do Espírito Santo tocando a minha alma e dizendo que aquilo não era para mim, que a minha vida tinha que mudar. E eu olhava para aquilo e eu entendia verdadeiramente que era Deus se revelando e falando assim, filho, essa vida não é mais para você. Eu não quero mais que você sofra, eu não quero mais que você passe por situações que te deixam tristes. Eu não quero mais que você viva coisas e presencie coisas que não agradam ao meu coração, mas eu quero que você viva na minha presença e viva os propósitos que eu tenho sobre a tua vida. E o que acontece? Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela falou que me viu de surpresa e ela disse que no profundo, no íntimo mesmo, ela disse a Deus assim, em oração, Senhor, ele vai para o Rio, mas quando ele vai voltar transformado. E foi exatamente o que aconteceu. 6 meses depois que eu retornava para casa novamente de férias, eu já voltava convertido e já exercendo o propósito e o chamado que Deus havia colocado na minha vida. Por graças a Deus hoje ter 3 anos de convertido e ser hoje um líder de jovens no nosso ministério, ali no Espaço Oficina da Vida, investindo em vidas, transformando o mundo, como é conhecido, com a liderança do pastor Cláudio. E eu tenho aprendido e passo para eles todos que existem coisas nas nossas vidas que são determinantes. Assim como aconteceu aquilo na minha vida, pode acontecer na vida de muitos hoje. E a gente não sabe. Que a gente precisa ser sincero com Deus. Falar para Deus realmente quais são as nossas falhas, quais são os nossos erros, porque assim Ele nos santifica, porque assim nós melhoramos e entendemos que precisamos ser transformados naquilo que não agrada a Ele. Você viu esse belo testemunho do Nixon? Olha, me impactou quando eu fiz essa entrevista com ele, a parte em que ele fala que a mãe dele estava em casa orando por ele. Como é importante ter mães, ter pais que oram pelos seus filhos e que estão ali na brecha por eles. Foi muito importante na vida do Nixon. Olho no Nixon, o Campeonato Brasileiro está voltando aí, o Flamengo não contratou atacante, Nixon pode ser a solução para o Flamengo, fica ligado. Bom, eu quero convidar você mais uma vez rapidinho para você participar desse programa e para você também interagir com os Atletas de Cristo. O site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org.br, para você participar, saber tudo que os Atletas de Cristo têm feito, viagens, trabalhos, missionários, .org, falei errado, rapaz. atletasdecristo.org, está escrito aí no seu vídeo, para você entrar lá e saber tudo que os atletas têm feito, também acompanhar os boletins diários da Copa que a gente tem feito. Ok? Próximo bloco a gente vai falar sobre as ações de evangelismo durante a Copa do Mundo. Você não pode perder, fica aí, rapaz, não troca de canal. Eu quero